Olá pessoal, o segundo exercício da 12ª atividade diz o seguinte: quanto de calor necessito receber dos 2.000 gramas de água para ser resfriado de 80 graus Celsius até menos 50 graus Celsius? A pressão atmosférica é constante e normal. Aí dá uma série de dados relativos ao exercício: o calor específico do gelo, o calor latente de solidificação, o calor específico da água. Então veja bem, atente bem ao calor específico de solidificação. Ele, como há uma redução na temperatura, significa que ele vai, digamos assim, vai perder energia. A massa vai perder energia. Consequentemente, é um sinal negativo ali no calor latente de solidificação. Correto? Então vamos entender o processo que vai acontecendo. Eu estou a 80 graus Celsius com uma quantidade de água na fase líquida, né? E vem diminuindo a temperatura. Coloquei lá minha quantidade de água na geladeira, no freezer, no congelador. Qualquer equipamento faça reduzir a temperatura. Então coloquei lá no equipamento e vem reduzindo a temperatura até chegar a 0 graus. Vamos considerar o 0 graus como o limite, para que a água se transforme, saia do estado líquido para o estado sólido. Correto? Depois nós vamos ver por que isso aí. Então chegou a 0 graus, tá? Começa a se solidificar. Aqui ainda ela está líquida, líquido a 0 graus, está no limite. Então começa a se solidificar. Veja, quando está mudando de fase, não há acréscimo na temperatura. É a parte de solidificação. Então a parte líquida, a parte de solidificação, onde a quantidade de substância está mudando a fase. No caso da fase líquida vai estar do sólido. Quando a totalidade da massa se transforma, muda de fase, aí começa novamente a alterar a temperatura. Nesse caso começa a diminuir a temperatura até chegar à temperatura que eu quero, que é menos 50 graus Celsius. Então, de novo, vamos colocar nome nisso aí, né? Vamos colocar letras aí. Então, aqui é o Q1, aqui é o Q2, aqui é o Q3. O primeiro exercício era o contrário, eu ia aumentar a temperatura. Nesse eu estou diminuindo a temperatura. Naquele eu fornecia calor para a substância. Então era uma quantidade de calor positiva. Então aqui eu estou retirando o calor da substância. Então é uma quantidade de calor negativa, correto? Então vamos lá. Esse é o segundo exercício. Tá? Então a quantidade de calor que eu vou fornecer para que isso tudo aconteça é Q. Então é a soma de partes. Q1 mais Q2 mais Q3. Tá? Então ali o Q1, que é essa parte aqui, ó, somente essa parte aqui. O Q1 é massa vezes o calor específico do líquido, H2O, né, no caso, H2O, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial lá. Já vou colocar os valores aqui, né, a temperatura pelo menos. Então o Q1 é igual a 2.000 vezes o calor específico da água, que é 1, dado pelo exercício, vezes 80 menos 0 menos 80 dá menos 80. Então isso tudo aí multiplicado dá negativo, pessoal, né? Por causa desse sinal aqui. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, aqui ó, dá menos 160.000 calorias. O Q1. O Q2. Bom, o Q2 é essa parte onde está solidificando. Ali nesse caso é só massa vezes o calor específico de solidificação. Então, a massa continua 2.000 e o calor específico de solidificação é menos 80. Fazendo essa multiplicação eu vou encontrar menos 160.000 de novo, né? Calorias. Então agora o Q3. O Q3 já está na parte sólida, já se transformou completamente em gelo. Então vai sair de 0 graus
até menos 50, essa parte aqui. Tome cuidado sempre com essas temperaturas aqui em cada fase. Então o meu Q2, o meu Q3, desculpe, é a massa, vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura. Olha, cuidado com a variação de temperatura agora, né? A temperatura inicial é 0 e a temperatura final é menos 50. Então vai ficar menos 50, que é a temperatura final, menos 0. Então, o Q3 vai ficar, ó, massa, que é 2000, vezes vezes 0,5, vezes, aqui, ó, menos 50 menos 0 dá menos 50. Então, continua negativa essa fase aqui. E o Q3 vai ser igual. Fazendo essas multiplicação aí, né? Então, aqui, ó, 2000 vezes 0,5 dá 1000. 1000 vezes 50 dá menos 50.000. Então eu tenho todas as quantidades de calor consumida, né, em cada fase. E aí o que eu faço? É só fazer esse cálculo aqui. Então a quantidade de calor vai ser igual a menos 160.000 menos, continua o sinal menos, né, aqui, ó, menos 160.000 de novo, menos 50.000. Isso tudo vai dar 370.000. Negativo, né? Calorias. Olha, eu posso transformar isso em quilocalorias. Quantidade de calor vai ser igual a menos, tá, 370 quilocalorias. O que é 370 quilocalorias? Pode ser uns 2 pastéis. Se tu consumires 2 pastéis, tu vai queimar isso aí, geralmente, né? Comer demais, vai consumir 370 calorias. A gente fala calorias, só que essa calorias, como eu expliquei para vocês, com C maiúsculo, tem a ver exatamente com o mesmo valor de quilocalorias com C minúsculo. Correto, pessoal?